Então, eu estou lendo este livro que fala sobre o fim dos tempos, né? Na verdade, é um livro escrito pelo padre Alfredo Sáenz, né? Um argentino jesuíta, mas ele comenta o fim dos tempos sob o ponto de vista de vários escritores, né? Vários autores antigos, desde Dostoiévski até enfim, passa por muitos, né? E eu estava lendo aqui Leonardo Castellani, o padre Leonardo Castellani, né? Que é um dos que falam sobre o fim dos tempos. E eu acho incrível como todos esses escritores, alguns até nem católicos, né? Como Dostoiévski, que era ortodoxo, né? Mas como eles tinham uma visão incrível dos tempos, né? E do fim dos tempos. É, E, particularmente, o padre Leonardo Castellani me chamou a atenção esse trecho que diz o seguinte, né? Em seu livro Os Papéis de Benjamin Benevides, acrescenta Castellani uma observação curiosa e a possível integração nesse amálgama político do islamismo. Ó, veja bem, ele morreu em 1981 e ele está falando do islamismo. E olha o que ele diz ainda. Baseando-se em uma afirmação que fez o Conte de Mestre, a saber que o protestantismo tornado sociniano, ele explica aqui o que é o socinianismo, né? Seguidores do reformador Fausto Socino, né? Não cabe aqui dizer quem é ele, né? Não se diferencia já fundamentalmente do islamismo. Nosso autor sustenta que o Ocidente está se islamizando, especialmente os Estados Unidos, cujo povo, longe de ser amoral ou imoral, tem uma religião, mas ela corresponde, traço a traço, à mensagem de Maomé. Os dogmas são comuns: o capitalismo e a escravidão dos muslins, a poligamia e o divórcio, a guerra santa e a defesa da democracia, a crença comum em um Deus inacessível, distante e desconhecido, a rejeição da encarnação e, em geral, do mistério, o naturalismo, a falta de sacramentalismo, o primado da ação, o fatalismo e o culto determinista da ciência. Ó, nesse tempo de pandemia desse Covid aí, né? Ó, o culto determinista da ciência. Como se fala hoje? Não, porque a ciência diz, porque a ciência temos que seguir a ciência, então. Portanto, o islamismo não carece de semelhanças com o comunismo, ou seja, ambos são a mesma coisa praticamente. Ambos buscam edenizar a terra pela violência. O que é edenizar? Tornar a terra de novo o Éden, né? O jardim do Éden lá de Adão e Eva, né? São três linhas que podem reunir-se em um dia. Tem um lado e os ângulos adjacentes iguais. Que digo? Tem de encontrar-se necessariamente o dia que lhe surja um pai, assim como nasceram de uma mesma mãe, que mãe a sinagoga. Essas três religiões são heresias judias. Então, ele fala aqui da islamização, né, e da violência praticada por eles contra os cristãos, né? Então, nós tivemos aqui, ontem ou anteontem, mais uma igreja queimada na França, né? A Catedral de Nantes, se eu não me engano, né? Uma igreja medieval lindíssima, mais uma queimada, ou seja, na França já se queimaram dezenas de igrejas. Não pode ser, isso não pode ser mero acidente, né? Alguém queimou e por coincidência a França é um dos países que mais tem islâmicos e é um dos países mais secularizados, né? Praticamente não existe mais cristão na França, né? Até os que se dizem cristãos são secularizados, vivem como se a religião não existisse, né? Então, olha que incrível que disse, né? O padre Leonardo Castellani há muito tempo atrás. Parece que hoje, né, está se realizando exatamente aquilo que ele disse.